Bom dia a todos. Vou pedir licença para não usar data show, para não monopolizar o tempo que me foi reservado, compartilhar esse tempo com vocês. Ficaria honrado se vocês puderem depois endereçar perguntas ou críticas. E gostaria de acrescentar à sucinta apresentação que me foi feita 2 predicados que eu vou tomar emprestado de um amigo conhecido, o grande diretor de cinema Fernando Meirelles, de Cidade de Deus, Jardineiro Fiel. 3 semanas atrás ele se apresentou para um repórter. O repórter disse: como é que você se definiria? E ele respondeu: eco-chato e biodesagradável. Eu invejei o Fernando Meirelles porque eu acho que essas características também se aplicam a mim. E eu estou hoje preocupado em dizer para vocês, no pouco tempo que tenho, enquanto jornalista, e jornalista vive de informação, eu tenho que estar bem informado para ter o meu ganha-pão. Eu vou compartilhar com vocês informações que aludem, remetem a um senso de urgência. Não basta mudar, tem que mudar rápido. O título sugerido da nossa conversa hoje é Um Futuro Sustentável. O que eu posso fazer? Se fosse para responder numa frase, eu diria: muita coisa, quase tudo diferente do que você faz hoje. É mudança de cultura, o buraco é muito mais embaixo. Daí porque o espírito da coisa, quando o Fernando Meirelles diz eco-chato, biodesagradável, invariavelmente o que a gente tem para dizer, baseado em dados, pode causar, especialmente nas pessoas que estão bem situadas nas suas respectivas zonas de conforto, um incômodo, talvez alguma angústia. Adoro isso. Então ficarei feliz e realizado se eu voltar para o Rio de Janeiro, deixando em vocês a boa angústia. Schopenhauer definiu certa vez que angústia não é um sentimento necessariamente ruim. Existe uma boa angústia existencial, que é aquela que leva você a levantar da cama com rumo e perspectiva. Você não vai ter mais um dia, você vai ter o dia. E tem muita coisa para ser feita no intervalo de um dia, dentro da perspectiva do senso de urgência. Eu não planejei dizer o que eu vou dizer agora, me deu esse insight no voo que me trouxe para cá hoje de manhã, que é a expressão RH. Eu estou falando para o mundo do RH. Eu tenho amigos de RH. Eu não sei se todo mundo que está no RH já se deu conta do seguinte: recursos humanos, recursos é uma palavrinha que a gente importou da economia. Recursos naturais não é sinônimo de natureza, nem de meio ambiente. O que é recurso natural? É aquilo que me interessa retirar da natureza ou do meio ambiente, porque tem utilidade e serventia. O que é recurso hídrico? Não é água. Recurso hídrico são as águas que, por alguma razão, importa realizar um investimento para que eu faça bom uso inteligente dessas águas em inúmeros processos. Recurso hídrico não é sinônimo de água. Recurso mineral não é sinônimo de minério. Pergunte para o pessoal da Vale se ele trabalha com minério. Não, trabalha com recursos minerais. São alguns minérios que você vai atribuir valor, vai retirar, vai processar, vai beneficiar, e aquilo ganha outra conotação. Eu estou falando para o povo do RH. Recursos humanos. O que é isso? Não é sinônimo de gente, não é sinônimo de pessoas. São pessoas que vocês, no dia a dia, é possível que na atribuição de vocês esteja acolher, cuidar, orientar, treinar, ajudar, beneficiar, potencializar habilidades e capacidade de tocar a sua vida, dentro e fora da empresa. Não estou preocupado com intramuros, porque para mim, quando a gente começa a estudar meio ambiente, a gente começa a pegar com os textos de Edgar Morin, Fritjof Capra, Leonardo Boff, entre outros,
entender o que os físicos quânticos dizem quando descrevem o universo como um conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. Como é que você explica isso para o seu filho de 6 anos? Meu filho, estamos todos no mesmo barco. É sobre isso que eu vim falar. Não é porque vocês são do RH, mas quem é do RH tem uma responsabilidade adicional, porque o meio ambiente começa no meio da gente. O meio ambiente não está fora, o meio ambiente não é floresta, mico-leão-dourado, baleia jubarte. O meio ambiente começa no meio da gente. Eu vou tentar aqui resumir o senso de urgência. Em que pé estamos? Junho de 2015. Há um livro que eu recomendo a leitura, para o povo do RH é fantástico, chama-se Colapso. Como as sociedades escolhem o sucesso ou o fracasso. O autor chama-se Jared Diamond. E nesse livro, ele foi premiado com o Pulitzer, que é o mais importante prêmio de literatura dos Estados Unidos, por outra obra interessante chamada Armas, Germes e Aço. Em Colapso, o Dr. Jared conta de forma clara e objetiva, como um jornalista deve fazer, mas ele é geógrafo, cientista, foi muito feliz na obra. Ele comunica as modernas, as mais atuais descobertas da arqueologia, que investigou a razão pela qual diferentes civilizações do passado, em diferentes momentos da história, em diferentes lugares do mundo, depois de séculos de existência, construindo culturas robustas, a gente está falando dos maias, dos vikings, do povo da Ilha de Páscoa, subitamente deixaram de existir. Isso sempre foi muito inspirador para cientista. Por que eles sumiram do mapa da forma como aconteceu? A arqueologia trouxe respostas definitivas. Como se sabe, é possível investigar num sítio arqueológico, você tem vestígios, pedaços de matéria orgânica, pode ser esqueleto, pode ser porcelana, pode ser algum utensílio. Você consegue datar com precisão o período histórico, com o teste do carbono, e você conta uma história a partir da sucessão de eventos marcados em cada objeto, datado. O que os arqueólogos descobriram? Essas e outras civilizações desapareceram a partir do momento que deixaram de ser sustentáveis. E o que é ser sustentável? Palavrinha da moda, sustentabilidade. Sustentabilidade é sinônimo de equilíbrio, de harmonia, é respeitar os limites do planeta ou do ecossistema em que você está inserido. Daqui a pouco a gente fala de crise hídrica e crise energética, para a gente fazer uma avaliação olhando o retrovisor da história, se a gente tem uma pegada sustentável no uso da água no Brasil, que é sinônimo de abastecimento e energia, especialmente na bacia do Paraíba do Sul. Ser sustentável significa dar o passo do tamanho da perna. O filho de 6 anos pergunta: como é a sustentabilidade? Como é que eu explico isso na escola? Meu filho, é dar o passo do tamanho da perna. Você respeita os limites do meio em que você está inserido. Isso é ser sustentável. O que aconteceu com essas civilizações? Todas elas, em algum momento da história, não respeitaram os limites. O exemplo que mais me impressiona é dos Ilhéus de Páscoa, conhecida a ilha do Pacífico por aqueles imensos totens de pedra que trazem algumas inscrições, caprichosamente distribuídos os totens numa ilhota de 700 quilômetros quadrados. Qual é a história desses totens? Eles eram produzidos por famílias, clãs, que eternizavam na história, através de símbolos, nesses totens. Não existia ainda a palavra marketing, mas eram outdoors ambulantes, os totens dizendo o quanto cada clã era o máximo, o quanto cada família era única no universo. Até aí tudo bem, mas depois de esculpir na rocha o totem, era importante, vejam o marketing como já estava entranhado na gente,
colocar essa estátua num lugar de alta visibilidade na ilha. O livro do Dr. Jared Diamond cortou pela raiz a alegria dos ufólogos que achavam que naquela época não havia como fazer o deslocamento daquelas peças pesadas sem a preciosa ajuda de ETs. E aí sobreveio a ciência dizendo, bom, não é que não exista vida em outro planeta, mas se existe, eles não ajudaram os ilhéus de Páscoa. Os ilhéus de Páscoa deslocaram os blocos de pedra sobre troncos de árvore. Imaginem o que sobrou da florestinha de Páscoa, porque você vai rolando os blocos de pedra, esmagando árvores. Acabou, isso daqui não dá mais, virou bagaço, traz mais. Virou bagaço, traz mais. Acabou a florestinha de Páscoa. E daí? Inicia-se o colapso. Invariavelmente, essas civilizações, o colapso começou por falta d'água. Sem floresta, a recarga dos aquíferos do riozinho de Páscoa foi comprometida e impediu que aquele rio perene continuasse com essa condição. Ele passou a ser sazonal. De vez em quando tem água no rio. Antigamente tinha sempre. Segundo impacto, eles já tinham lavoura, agricultura. Sempre dava uma praga. E os predadores das pragas oportunistas que atacavam a lavoura dos ilhéus se refugiavam na floresta. Sem floresta não tinha minha casa, minha vida para o predador. E o predador não aparecia na hora que mais precisava. As pragas passaram a dizimar as colheitas. Sem água, sem comida, na quantidade que havia, e sem madeira, matéria-prima importante, fundamental para a obtenção da principal, para não dizer única fonte de proteína animal dos ilhéus, que era o pescado. O peixe não vem à ilha, você vai ter que fazer pescaria em águas oceânicas. Precisa de barco, de madeira. E precisa de madeira para fazer recomposição, construção de novas embarcações. Não tinha, esquece. Meus amigos, vamos fazer aqui a soma. Não tem água, não tem comida e não tem matéria-prima. Recursos naturais não renováveis fundamentais à vida. O que aconteceu em Páscoa? Os sítios arqueológicos vão datando os eventos subsequentes. Uma onda de violência que quebrou as regras sociais que emprestavam harmonia naquela sociedade. Como diz aquele ditado, eu sou filho de paraibano, adoro o Nordeste, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu não desejo mal a ninguém, gosto de todo mundo, mas na hora que falta, dá licença que na minha casa não pode. O espírito do ditado é esse. Violência, guerra fratricida entre as famílias e os clãs. Ressuscitou-se inclusive um antigo hábito ancestral há muito abandonado do canibalismo. Aquela sociedade se esgarçou. A partir do quê? De um cenário de escassez, que começou pela água. Como efeito dominó. Se lembra do universo interligado, interdependente, que interage o tempo todo? Não é só água. Vocês vão debater à tarde a questão hídrica. Lembra que a questão hídrica é uma pecinha de um dominó. Muito bem. Vamos fazer um recorte. Eu vou sair do livro do Dr. Jared e eu vou relembrar aqui um fenômeno que vocês acompanharam, certamente como eu, que foi a passagem de um violentíssimo furacão pelos Estados Unidos há quase 10 anos atrás. O furacão responde por um nome feminino. Aliás, os mais terríveis furacões da história têm nome de mulher. É uma coisa que eu não sei a razão. O único furacão registrado no hemisfério sul, na costa de Santa Catarina, responde pelo nome de Catarina. Esse que assustou os americanos chama-se, ou chamou-se, Katrina. Dona Katrina é um case interessante sociológico e antropológico.
Americano sabe o que é furacão e não se assusta. É que nem carnaval no Brasil, todo ano tem furacão. Aliás, nós iríamos adorar furacão, sério. Porque lá, sempre que aparece no radar meteorológico, via satélite também, aquele redemoinho no Atlântico Norte que começa a ganhar força e se encaixa, passando pelo Caribe ou pelo Golfo do México, com força de furacão, é feriado. Sempre é feriado. Furacão está chegando, fecha os parques da Disney, fecha o shopping, fecha Cabo Canaveral. Quem não tiver dinheiro, todo mundo tem que sair de casa, na zona de perigo. Quem tiver dinheiro vai para casa de parente na costa oeste, se vira. Quem não tem dinheiro, se refugia nos abrigos públicos. Foi a época da segunda invasão do Iraque em que o famigerado genocida George W. Bush, que matou 100 mil civis iraquianos por conta de petróleo. É um genocida. Eu não vou ter tempo, eu tenho um data show inteiro contando os bastidores da segunda invasão do Iraque. Esse homem mobilizou as forças militares, mobilizou os reservistas, porque não teve uma coalizão internacional, foram poucos países que se aventuraram nessa farra armamentista. E a Guarda Nacional, que seria a nossa defesa civil, fez o backup dos reservistas nos quartéis. Tinha pouco Guarda Nacional, poucos guardas nos lugares que deveriam, especialmente em Nova Orleans, que foi a área dos Estados Unidos mais atingida pelo Katrina. A área mais pobre também. Portanto, o abrigo estava lotado. Quem quiser pesquisa isso. Não vai na minha, não. Pesquisa. Um estádio coberto chamado Superdome recebeu aproximadamente 60 mil pessoas, que lá chegaram como vocês e eu chegamos aqui. A gente sabe ser educado e cortês quando a gente quer. Esse verniz civilizatório, como vai? Tudo bem? Eu estou sentado aqui, estou na sua frente. Eu vou pegar uma aguinha, está com sede? A gente conhece os rudimentos da boa educação e sabe que isso facilita e muito, não é, RH? A vida da gente no dia a dia, a convivência social. É melhor ser educado. E é bom quando isso aparece espontaneamente. Isso é uma virtude moral. Quem chegou no Superdome levou colchonete e começou a deitar, por ali, por aqui, coisa e tal, na expectativa de ali permanecer no máximo 3 dias. Era o tempo do furacão dar o ar da graça. O furacão passou. Depois de 3 dias, alguém, como eu aqui, com o microfone, chegou para falar para 60 mil pessoas. Hi, Paul. Hi, folks. Hi, everybody. Tem uma boa e uma má notícia para dar. A boa notícia é que o furacão passou. A má notícia é que a gente vai continuar aqui, por tempo indeterminado. Porque o furacão destruiu os diques que separavam as águas fétidas do Mississippi da área de baixada de Nova Orleans. O prefeito de Nova Orleans pediu dinheiro para o Bush muito antes do furacão, dizendo, esses diques aí, ó. E o Bush botou dinheiro na guerra. Todo o dinheiro disponível na luta contra a tirania iraquiana. Muito bem. Sobreveio a audiência de uma rádio que vocês conhecem. A RH conhece essa rádio, tem muita audiência nas empresas. Rádio Corredor. A Rádio Corredor do Superdome começou a dar a seguinte notícia: rumores e fofocas. Você viu que eles não estavam preparados para isso? Será que vai ter comida para todo mundo? Será que vai ter água aí para todo mundo? Ele não sabe quando a gente sai daqui, você viu, né? Tempo indeterminado. E aí, como é que a gente fica? Milícias foram organizadas para subtrair a dispensa do que eles consideravam indispensável, que era a ração de comida, que tinha hora para ir comer no bandejão deles lá. Essas milícias não respeitavam mais a hora certa de comer, não respeitavam mais as regras e os protocolos de convivência temporária no Superdome. Resultado,
foram registrados homicídios, suicídios, estupros no banheiro, entre outros incidentes violentos. Foi um pesadelo. Isso tem 10 anos. Isso aconteceu no Superdome. Até a Guarda Nacional Residual chegar ali para botar ordem no galinheiro, houve uma pequena tragédia. Eu não estou querendo dizer aqui que onde falta o necessário, a resposta imediata é violência. E vou dar um exemplo. Acidente radioativo de Fukushima, áreas inteiras do Japão isoladas, com radioatividade. O governo demorou para agir. A TV Globo chegou primeiro no lugar onde havia refugiados do que o governo, acompanhando um caminhão cheio de víveres. O correspondente era o Roberto Kovalik. Chegou numa área que era de um shopping, que a laje ficou meio de lado, o povo ficou refugiado do lado de dentro. Quando chegou o caminhão com comida, não teve briga, teve fila. Para entender a cultura japonesa, a gente tem que compreender o significado da palavra honra. Para o japonês isso é muito caro. É bem verdade que na fila primeiro estavam os homens na frente e as mulheres atrás. É bem verdade que os homens tiveram direito a 2 rações e as mulheres 1. Mas é melhor isso do que a briga, a disputa fratricida pela comida que veio no caminhão. Não quero dizer, portanto, que onde há escassez a resposta imediata é violência, mas eu estou afirmando, aonde há escassez o risco de violência é enorme. É enorme. Tudo que você não quer na sua empresa é distúrbio, é confusão, é disputa. Tudo que a gente não quer num país, na cidade da gente, no bairro da gente, é disputa, confusão, guerra fratricida. A gente quer viver em paz. Paz é um valor civilizatório importante. E aí vocês vejam a coincidência. Amanhã é um dia importante, especialmente para a comunidade católica. Amanhã o Papa Francisco vai anunciar uma nova encíclica, a primeira de seu pontificado e a primeira da história da igreja totalmente consagrada ao meio ambiente. Aí alguém vai dizer, o que Papa tem a ver com isso? Antes de falar da encíclica, deixa eu lembrar o que outras tradições espirituais, espiritualistas ou religiões falam sobre isso. Budismo tibetano do Dalai Lama, vai lá no site oficial dele em inglês e procura quantos textos ele já escreveu sobre assuntos considerados sagrados para o budista. E a maior parte dos textos aludem claramente à sustentabilidade, é uma retranca, sustainable issues, está lá. Tenta perceber o cuidado que as religiões afro-brasileiras têm por uma questão de sobrevivência, o candomblé e a umbanda, em manter os recursos naturais, porque a tradição e a fé deles só é possível de existir a partir do uso e da manipulação de certos recursos da natureza, que precisam ser abundantes. É assim também com os espíritas. 300 rabinos, dias atrás, anunciaram o resultado, anunciaram num texto conjunto a preocupação deles com o rumo dos acontecimentos na área da sustentabilidade no mundo. E vem o Papa Francisco anunciar uma encíclica que é um documento oficial que norteia a vida de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que se dizem católicas. Eu não sou católico, eu sou cristão. E eu estou interessadíssimo no que o Papa vai dizer, porque ele não é só um chefe religioso, ele é um chefe de Estado. O Vaticano é um Estado. O Vaticano tem voto e acompanha negociações do clima, negociação da água, todas as negociações. Anos atrás, uma africana ambientalista ganhou, pela primeira vez uma ambientalista ganhou o mais importante de todos os prêmios Nobel, o Nobel da Paz. Eu conheci essa senhora na Dinamarca, durante a COP15, em Copenhague. Linda, cor de ébano, parecia um orixá da floresta, assim. Doutora Wangari Maathai,
Quando o Nobel da Paz foi conferido a ela, muita gente no mundo fez cara de ué. O que uma ambientalista do Quênia fez por merecer o Nobel da Paz? Resumindo, essa senhora esteve à frente de um movimento chamado Green Belt Movement, Movimento Cinturão Verde, plantou mais de 20 milhões de árvores na África, e a maior parte dessas árvores no Quênia, onde existiam apenas 4% de cobertura vegetal. Os efeitos disso sobre qualidade de vida eram diretos e muito negativos. Sem floresta, não havia fonte de proteína animal para a população rural, que é a caça. Sem floresta, não havia lenha para cozinhar ou para aquecer os lares. Sem floresta, havia o sal residual que fica na superfície do solo e que é carreado pelo vento na direção de lavouras que são dizimadas, porque o sal é veneno. Resultado, grandes migrações de pessoas na escala do 1 milhão, do campo para a cidade. A gente conhece esse fenômeno no Brasil. E chegando na cidade, como se diz, de malicuia. Eu não tenho comida, eu não tenho água, eu não tenho oportunidade. E vim buscar na cidade alimento, abrigo, saúde, educação, lazer, que eu sou filho de Deus, e por aí vai. Houve um repique nos indicadores de violência das cidades quenianas, aonde essa migração chegou desse jeito. A doutora Wangari coordenou apenas com mulheres o plantio de árvores. E por que apenas com mulheres? Porque homens não são confiáveis. Veja no Brasil, programa Bolsa Família. Tem uma família constituída. Quem fica com o cartão? O cartão a titular é a mulher. Minha Casa Minha Vida. Quem tem direito à chavinha? A titularidade do imóvel vai para quem? A mulher. Porque quem é o provedor da família de verdade, quem é que fica para todas as horas, estatisticamente, são as mulheres. Esse é um país onde o número de certidões de nascimento com pai ausente ou desconhecido é fabuloso. Mulher é confiável, reliable. E aí a doutora Wangari coordena o time de mulheres que faz as florestas reaparecerem. Isso não resolve o problema do Quênia, mas isso reduz dano, reduz prejuízo, reduz risco de violência. E o Nobel da Paz reconheceu isso. O que o Papa tem a ver com o meio ambiente? Tudo. O que uma ambientalista do Quênia tem a ver com o Prêmio Nobel da Paz? Tudo. O que o RH tem a ver com o meio ambiente? Eu falei que o importante era mudar a cultura. Vocês não são, eu não estou enxergando o crachá de ninguém aqui. Não faço a menor ideia de quais empresas vocês estejam representando. Eu estou olhando para semelhantes. Vocês são como eu, carne e osso. Vocês precisam de água limpa, vocês precisam de solo fértil para dar de comer todo dia, vocês precisam de ar minimamente respirável. Temos um denominador comum, seja você de RH, seja você jornalista, técnico de áudio, cinegrafista, seja quem for. É para vocês que eu quero falar. Governos são pessoas, empresas são pessoas, igrejas, tradições religiosas são pessoas. Eu quero falar para o meu semelhante, para que a gente entenda como precisamos no dia a dia, naquilo que existe em nós de consciência, promover uma pequena revolução. Uma pequena revolução. Porque essa crise ambiental não tem precedentes na história da humanidade. Seus avós e meus avós não viram o que está acontecendo hoje. Nossos pais não se sentem propriamente responsáveis ou parte da solução desse problema, como nós devemos nos sentir. Qual é o capricho dessa crise? Seria muito mais fácil resolvê-la se ela fosse causada por uma invasão extraterrestre, um exército de Godzillas, que de repente invade a atmosfera do mundo e parte para o domínio das cidades. Nós nos uniríamos rapidamente contra o inimigo comum, ele vem de fora.
Se de repente a gente começa a ter uma onda de terremotos, o magma incandescente do núcleo da Terra começa a fritar e a gente começa a ter desequilíbrios sísmicos, nós vamos nos unir para tentar corrigir o eixo da Terra. É o inimigo comum. Vamos trabalhar. O capricho dessa crise é o seguinte: ela tem a nossa digital e o nosso DNA. Quer saber aonde está a crise? Se olha no espelho. Parte dessa crise nos diz respeito. Nenhum governo sozinho consegue estancar essa crise ambiental sem precedentes na história. Todas as empresas do mundo, grandes, médias, pequenas e micros, irmanadas em novas rotinas empresariais, seria muito importante. Não resolve essa crise. Todas as religiões juntas, os seus representantes no mesmo palco, orientando os fiéis. Vocês vão arder no mármore do inferno se não fizerem isso diferente, do jeito certo. Presta atenção. Isso ajudaria muito, mas não resolveria todos os problemas. Qual é o desafio civilizatório da gente? Mudar a cultura. Explica melhor isso, André. Os cavaleiros do Apocalipse do século 21 quais são? Aquecimento global, que provoca a mudança do clima, crise hídrica internacional, não é só o Brasil. Eu estive na China ano passado e vi isso, estive nos Estados Unidos ano passado e vi isso, Califórnia continua enfrentando. A crise é braba, é internacional, e a população cresce e come mais. Sem água não tem lavoura. Crise hídrica, desertificação e esterilização do solo por razões antrópicas ou naturais, menos solo fértil, menos água, mais população, mais comida. Nós temos os impactos que o nosso estilo de vida estão determinando para os oceanos, sobrepesca, acidificação, lixo marinho, desastre. Nós temos a destruição sistemática da biodiversidade e sem outros seres vivos. Nós somos uma comunidade de seres viventes. Sem outros seres vivos fica difícil harmonizar a cadeia evolutiva. Eu vivo num país em que um ex-presidente da República ficava virado quando se suspendia, por exemplo, a construção de uma hidrelétrica na região norte, porque se verificava que ela ameaçava a existência de bagres. Aí esse presidente irado dizia: é um absurdo, interrompe uma obra do PAC por causa de bagre. E por que a justiça acolhia a denúncia? Vai desaparecer o bagre, interrompe, para que o projeto seja reformulado. E você tem a hidrelétrica, não é não construir, mas permitindo que a cadeia ecológica seja respeitada, porque sem bagre outras espécies perecerão e na ponta da cadeia a população ribeirinha, são os índios, é quem depende do pescado. O bagre não está sozinho no rio, como o RH não está sozinho no gabinete ou no escritório de vocês. Estamos todos conectados o tempo todo. Teve outra hidrelétrica no sul do país, se não me engano, Santa Catarina. A justiça interrompeu a obra, dizendo assim: vocês têm que corrigir o projeto porque vai desaparecer com uma espécie de batráquio. Aí vem o mesmo presidente e diz assim: um absurdo, como interrompe o progresso, o desenvolvimento por causa de uma perereca. Não é a perereca, presidente. A perereca não está encapsulada no universo. Ela faz parte de algo maior. Cada pequeno ser, por mais desprezível e insignificante que seja, cumpre uma função estratégica na resiliência do tabuleiro da vida. Desculpa se isso desagrada a alguns ouvidos. Essa é a realidade inexorável. Por último, mas não menos importante, nos deslumbramos a nossa civilização, isso vale para o Oriente ou para o Ocidente, com um hábito que é potencialmente danoso ao meio que nos cerca. Relatórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, do Banco Mundial, que não tem em princípio nada a ver com o meio ambiente, organizações prestigiadas como o World Watch Institute, com sede em Washington, afirmam: os dois grandes vilões ambientais da atualidade
são os atuais meios de produção e de consumo. Vocês podem pertencer às fábricas mais ecoeficientes do mundo, aqui na Grande Campinas. Ser ecoeficiente numa fábrica, ou seja, filtro de fumaça, tratando efluente, segregando o resíduo, estou usando equipamentos de alta eficiência energética, etc. Golaço. O mundo está salvo? Não. Por quê? Se na outra ponta da cadeia eu tenho pessoas magnetizadas com palavras mágicas tipo Black Friday, Black Friday, promoção, liquidação. Se a gente se deslumbra dessa maneira com o consumo pelo consumo, e a gente confunde felicidade com a capacidade de acumular bens e posses. O que é ser feliz e ser realizado? É ter muito, sempre, cada novidade. Não importa se meu iPhone está perfeito, vou colocar alguém na fila da Apple no próximo lançamento. Uma pessoa como eu, a imagem de bem-sucedida, realizada, típica elite branca brasileira, não posso deixar de ter o iPhone com todos os últimos aplicativos. Eu vou fazer 49 anos dia 30 de julho. Por que eu disse a data? Acho que inconscientemente eu estou querendo ganhar presente. Eu vou fazer 49 anos. Eu sou de uma geração, pelo menos no Rio de Janeiro, que pegou outra forma de valorizar imóveis. Década de 70 se valorizava muito o quê no imóvel? Que esteja bem situado, perto de ônibus ou metrô, supermercado, cinema, e que tenha, pasmem, eu sou dessa época, estou ficando velho, armário embutido. Eu me lembro dos adultos falando, e tem armário embutido. Eu perguntava depois para meus pais, né? Pai, mãe, desculpa, armário embutido é importante por quê? Porque o lado de casa era tudo atochado, gavetão de sapato, roupa toda marfagata, juntinho dos cabides. Não era bonitinho o armário embutido, era um cantinho onde tudo tinha que caber. E obviamente meus pais falavam, filho, é porque armário embutido é um buraco em que você atocha tudo aquilo que vai ficar bonitinho dentro da parede. É sensacional. O armário não avança sobre a área de circulação do imóvel. A gente usa a parede. Ah, entendi. Aí vai se mudar, é menos tralha no caminhão, porque você está se mudando para um lugar que tem mais buraco na parede, se você der sorte. Passaram-se 30, 40 anos, meus amigos. Esquece. A garotada que está procurando imóvel hoje não está procurando imóvel com armário embutido. E eu vou aqui evocar o coral do Gruca para recitar o mantra em inglês que numa palavra resume a nova era de um lugar nos nossos imóveis que tem a competência, precisa ter a competência de guardar tudo aquilo que a gente julga ser importante e necessário. Eu já dei a pista, é uma palavra em inglês. Atenção para contagem regressiva. Nós vamos aqui cantar o mantra. Eu quero que vocês, em uníssono, digam o mantra da nova palavrinha mágica que explica muito dos valores da sociedade de consumo. Atenção. 3, 2, 1. Análise sociológica do que é o closet. Desculpa, me deram o microfone. Quem me convidou não sabia nem o que eu ia falar direito. Aí é o risco, né? Análise sociológica do que é o closet. O closet é mais do que um buraco na parede. Em 30 anos ou 40, aumentou sensivelmente a demanda por espaço nos imóveis da gente, para guardar coisas que a gente tem a coragem
de chamar de necessário. E o closet não é apenas um espaço, o closet precisa ser produzido. Eu levei para a PUC, onde eu dou aula, há 11 anos, uma revista de decoração, a única que eu comprei na vida, que eu falei, eu tenho que levar. Porque a capa trazia assim, a manchete: dicas de como decorar o seu closet. E apresentava a reportagem 3, e tudo é cultura, tudo a gente aprende. Light designers vão ensinar você a iluminar com estilo o seu closet. Aí eu soube, light designer, chique isso. Você vai numa festa, olá, troca cartão, quem é você? André Trigueiro, light designer. Dá licença. Feixes de luz. Um closet precisa ter uma produção com feixes. Você vai escolher. É muito comum, eu vejo por aí, os amigos inadvertidamente me apresentam às vezes a casa, eu estou indo pela primeira vez, não me conhecem, né? Eu sou levado ao closet e aí acende o refletor lá, fez, parece aqueles filmes bíblicos assim que num dado momento o Todo-Poderoso abre um canal de comunicação e aí tem uma voz gutural e junto com a voz gutural tem um feixe que alcança o camarada. Senhor, aquela luz se projeta em qual direção? Você escolhe. Eu já vi por aí essa luz projetada sobre pilhas de edredons multicoloridos no Rio de Janeiro, com todo respeito, em tempos de aquecimento global. Pilhas de edredons multicoloridos é algo injustificável para ecochato biodesagradável. Você vai ter feixes de luz sobre suas roupas íntimas, feixes de luz sobre a sapataria doméstica. Eu vou aproveitar que a minha mulher não está aqui. Sempre que eu toco nesse assunto, ela faz cara feia, eu mudo. Como ela não está aqui, eu vou dizer. Não fizeram ainda essa pesquisa. O homem tem a pegada ecológica igual ou pior do que a das mulheres. O homem é danado, predador. Mas quando o assunto é sapato, a volúpia das mulheres em qualquer lugar do planeta lembra o mau exemplo de uma ex-primeira-dama de um país chamado Filipinas. Quem se lembra, depois de 30 anos ou mais de ditadura do Ferdinand Marcos nas Filipinas, o povo adentra o palácio e toma de assalto aquele ambiente suntuoso, os salões todos, e de repente tem um closet só de sapato da dona, com perdão do trocadilho, Imelda. Olha que Imelda. Olha, a dona Imelda deixou um legado terrível. Mais de 3.000 pares de sapatos, o que permitiria a ela usar um novo par hoje, só repeti-lo, se tivesse uma ordem sequencial, daqui a 8 ou 9 anos, num país de descalços. Não sendo ela uma centopeia, a gente vai ter aqui alguns elementos de convicção para aferir que não dá para dizer que é absolutamente necessário. O consumo favorece a vida. A gente precisa consumir para viver. Ninguém está questionando o consumo. Viva o consumo. Faz girar a roda da economia e todos somos felizes. O problema não é esse. O problema é o consumo pelo consumo. É achar que sem consumir o que a gente não pode chamar de necessário, a economia não vai para frente. Isso é tão falso quanto um debate que houve há quase 200 anos no Brasil, último país do mundo a abolir a escravatura, e economistas da época diziam: se libertar os escravos, o Brasil quebra. Eles vinham com argumentos econômicos. Quebraram a cara, a história não sustenta essa tese. Contra fatos não há argumentos. A fila tem que andar. À medida que a civilização se aprimora, tem o ditado da minha avó que é melhor do que contra fatos não há argumentos. Não se faz omelete sem quebrar os ovos. Eu sou do tempo do vinil. O vinil dançou.
peguei CD. CD dançou. A gente está agora na onda digital. É um outro modelo de negócio, é outra forma de pensar produção, comércio. Como é que você promove entertainment na hora que um artista precisa ganhar dinheiro com o seu trabalho? A tecnologia mudou o jogo de força. Eu sou do tempo que se fazia aula de datilografia. Olha que coisa inútil na minha vida. A, S, D, F, G. Eles já atacaram. A Olivetti quebrou. Quebrou por quê? Porque não levou a sério o omelete tecnológico. A fila anda, o mundo muda. A Kodak não acreditou que os filmes de película um dia deixariam de ser importantes. Hoje, qualquer um de nós é um perdão aqui dos cinegrafistas amigos, o que ele está fazendo ali muito bem, suponho. Os meus amigos da TV têm um medo danado da evolução tecnológica que transforma qualquer um de nós em exímios fotógrafos ou cinegrafistas com aparelho de telefone. Sinto muito, a fila anda. Aliás, o que está acontecendo, já aconteceu com a indústria fonográfica, ameaça a televisão. Televisão daqui a 10, 15 anos haverá de ser outra coisa, interligada com a internet. Olha o Netflix aí, gente. É outra coisa, a fila anda. Então me desculpa. Tem muita gente aqui do setor automotivo, eu tenho que ser sincericida. O mundo sempre vai gostar de automóvel. Carro sempre vai ter lugar no mercado. Esse não é o problema. O problema é quantos e para que fim? É para ir para o trabalho todo dia? Não está funcionando em Campinas, não está funcionando no Rio de Janeiro, não está funcionando em São Paulo, não está funcionando até em capitais planejadas como Brasília e Palmas, Tocantins. Colapsou. Ter carro para usar quando julgar necessário, de preferência, não para ir para o trabalho, não para levar o filho na escola 2 ou 3 quarteirões, é outra coisa. A gente vê primeiro-ministro britânico indo para o trabalho de metrô e estranha. O que ele está fazendo no metrô? Ele está fazendo o que ele precisa fazer. Ele tem que dar o exemplo. Outro dia vimos a presidenta andando de bicicleta. Uma imagem interessante. Só que ela não reduziu o IPI de bicicleta. Até hoje. Poderia. Aliás, ela poderia colocar placa fotovoltaica no Palácio do Planalto. Ela poderia coletar água da chuva. Acho que já fazem. Coleta de água da chuva é compulsória hoje. Não dá para brincar, principalmente em Brasília. Poderia tratar o próprio esgoto usando o recurso do biodigestor, transformando a matéria orgânica em CH4, gás estufa, que é combustível, um fogãozinho do Palácio do Planalto vindo do esgoto da elite política. É uma chama poderosa. A boa notícia, meus amigos, é que a gente tem conhecimento, ciência e recursos para virar esse jogo. A pergunta fundamental, tem alguém cronometrando o que eu estou falando? Ótimo. Tenho 2 minutos, você vê o que é a programação mental. Então estou encerrando na hora certa antes de passar para as perguntas. Eu não estaria pesquisando e me aprofundando na área ambiental se eu não tivesse plena clareza de que há saída. Eu não sou masoquista. Eu seria uma pessoa profundamente deprimida, usando remédio para poder ser jornalista, interessado em meio ambiente, se eu não tivesse a convicção de que é possível dobrar a esquina, é possível fazer o shift, fazer a virada. Para isso, a gente precisa corrigir o rumo. Para corrigir o rumo, a gente precisa mudar a cultura. A gente não deve mudar a cultura por decreto, medida provisória, portaria, memorando, aviso na cortiça. A partir de hoje faça a coleta seletiva, a partir de hoje não use copo plástico, a partir de hoje economize água. Isso é desagradável e isso não promove a virada que eu estou sugerindo. Eu vou contar uma fofoca aqui. Se vocês disserem lá fora que eu disse isso, eu processo.
Eu certa vez gravei um Cidades e Soluções num supermercado verde do Grupo Pão de Açúcar, aqui em Indaiatuba. O que eles não sabem é que eu fui lá para desmascarar. Eu falei, impossível um supermercado, muita coragem do Pão de Açúcar, dizer que o supermercado é verde, alguma coisa lá eu vou encontrar. E o Cidades e Soluções haverá de mostrar. A ideia é boa, mas jornalista é uma raça terrível. Obcecadamente fomos em todos os cantos do supermercado e tinha lá ar-condicionado, última geração, ecoeficiente. Esse não. As gôndolas, motor de freezer e geladeira, ultramodernos, baixo consumo de energia. Por aqui não. Gôndolas de madeira, certificada. Não. E a coleta seletiva no caixa registradora, as funcionárias eram treinadas. Você chega lá com uma caixinha de pasta de dente. A funcionária haverá de perguntar, com licença, senhor ou senhora, quer levar a caixinha? Se não, deixa aqui. Leva só o tubo. Que é um absurdo. Tem lugares do mundo que não vende pasta de dente em caixinha. A gente tem que ter. Que é o objeto mais triste do mundo, porque ele não tem valor algum. Ele chega, joga fora. Não tem função. Muito bem. Eles segregam ali mesmo. Eu já estava perdendo as esperanças quando eu dei de cara com os produtos selecionados em pranchinhas de isopor. Orientei o cinegrafista, fecha na pranchinha e vem comigo. O gerente do meu lado todo pimpão assim, estamos aqui para ajudar. Eu falei, yes! Isopor. Um supermercado verde usa isopor, que nenhum catador que eu conheço gosta. Isopor é reciclável, mas dá trabalho, e na cadeia da reciclagem, os catadores que fazem esse meio campo não gostam. Isopor! Aí o gerente não se alterou. Falou assim, André, parece, mas na verdade é fécula de mandioca. Dá para comer. Aí eu, para não perder a esportiva, estava gravando, falei, então come. Come. Aí o assessor de imprensa do Grupo Pão de Açúcar falou, não, stop, para. Não vai comer porque o jurídico, tem sempre o jurídico, né? Você vai mostrar isso na televisão, consumidor, um dia não tem nada para comer em casa, vai comer a bandeja do Pão de Açúcar com mortadela, vai ter um piriri danado, porque não é para comer, aquilo é biodegradável, é matéria orgânica. Mas aonde eu gostei mais foi dos funcionários, não a do caixa, que não foi que eu entrevistei, mas da panificadora e da cafeteria. Foi quando eu decidi perguntar, me explica o curso que você fez para trabalhar aqui. Eles tiveram um curso, uma carga horária de 12, 16 horas. Se tiver alguém do Pão de Açúcar aqui, me ajuda. É uma carga horária interessante para educar o funcionário a trabalhar no supermercado verde, conhecendo não o supermercado verde, conhecendo o mundo sistêmico, interligado, onde todos os fenômenos interagem o tempo todo. Ele tinha visão sistêmica. Ele estava educado ambientalmente. E aí ele contou espontaneamente, eu tive que mudar hábitos e comportamentos na minha casa, porque eu não posso aprender isso, praticar isso no trabalho e chegar em casa fazer as avessas. E eu achei isso um mote interessante, foi o ponto alto do programa. A gente foi lá para mostrar inovação, etc., mas eram os recursos humanos do Grupo Pão de Açúcar que mais me impressionaram, porque era gente transformada pela consciência. Por que não fazer melhor? Por que não usar com consciência? Por que não consumir de forma sustentável se eu ganho com isso? Esquece a empresa que você trabalha. Faça isso por você, é uma questão de consciência. Eu nem vou perguntar aqui quem tem filhos ou netos. Isso é uma retórica gasta. Porque os ambientalistas de hoje não falam o que os ambientalistas pioneiros falavam. Cuide bem do planeta para os seus filhos e netos. Isso caducou, você não vê mais ambientalista falar isso. Cuide bem do planeta por você. É no nosso lifetime
que essas mudanças estão ocorrendo. Quem poderia imaginar que o setor produtivo de Campinas, segunda cidade mais rica de São Paulo, uma das mais ricas do Brasil, estivesse refém de uma crise de água? Quem poderia imaginar? 2 verões seguidos, sem precedentes na história, com baixo volume de chuva. Se ouvissem os ambientalistas, me perdoem, vocês iam saber que o diagnóstico da macrobacia do Paraíba do Sul era quase colapsada. Apenas 20% dos esgotos tratados, na bacia inteira. Segundo o SOS Mata Atlântica, menos de 20% de cobertura vegetal na bacia inteira, para promover a recarga dos aquíferos. Um mar de esgoto, sem verde. Bastou não chover para a gente viver essa situação. O futuro é agora. A mudança começa pelo RH. Obrigado pela atenção.